Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, minha gente. Está na hora de ficar bem informado. O Sim Notícias está começando, trazendo os destaques de Linhares e região que você confere na edição desta terça-feira que está começando. Sepultado o corpo do menor que morreu atropelado em Rio Bananal no início da noite passada. A audiência pública vai discutir o cenário econômico e a oferta de empregos em Linhares. Cai o número de homicídios no município de Aracruz. O Ministério Público registra um aumento de denúncias sobre abuso sexual de crianças e adolescentes aqui em Linhares. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Veja também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TV Sim Linhares, seu canal local. Foi sepultado em Rio Bananal o corpo do menino que morreu atropelado no início da noite passada. Ele foi atingido por um caminhão. Na noite dessa segunda-feira, um acidente deixou uma vítima fatal na cidade de Rio Bananal. O menino Rafael Lázaro Ramos, de apenas 12 anos de idade, foi atropelado durante um passeio de bicicleta. No momento em que o condutor do caminhão parou, deu seta e iniciou a conversão da Avenida 14 de Setembro para entrar no acesso aos fundos do galpão do depósito de café, ele ouviu gritos. Imediatamente o motorista parou o caminhão, avistou a criança caída ao solo e ligou para o socorro médico local. O motorista prestou socorro à vítima, que foi levada ao Hospital Alfredo Pinto Santana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. E os casos de chikungunya mais que dobraram no Espírito Santo nos últimos meses. O desafio agora é o combate ao mosquito causador da doença. Quem vê a Joyce assim se movimentando, arrumando o comércio, nem imagina que o simples gesto de segurar uma fruta, uma verdura, era uma verdadeira tortura em 2016. Foi quando ela foi diagnosticada com chikungunya. Eu comecei com a febre, um pico de febre muito forte. No segundo dia eu tinha tonteira. No quinto dia eu já tinha as articulações inchadas. E aquilo começava a escurecer em volta. E muita tonteira, muita febre, aquela coceira do início. O início é muito parecido com a dengue. Só que as articulações travam. Em pouco tempo, mais precisamente em 5 dias, ela já não conseguia mais andar. Eu comecei a sentir as dores no sábado, na quarta-feira eu já não tinha força para ir fazer o exame de manhã, que era eu tirar sangue de manhã para fazer aquele acompanhamento da plaqueta. Com 5 dias eu desmaiei dentro do posto. Dali para frente eu já fiquei acamada o mês inteiro. No final do mês, no 18º dia, eu peguei a cadeira de roda. Logo no início da doença, teve que ficar isolada, sem contato com as pessoas. Passou a tomar 19 comprimidos por dia. Teve que rasgar as roupas para que os elásticos não machucassem as articulações. Mas ela não se entregou. Quando deu o 100º dia, a gente chegou à conclusão que dali para frente eu tinha que aceitar. Hoje a Joyce mudou os hábitos, leva uma vida mais saudável, até mesmo para dar conta de conviver com uma sequela deixada pela chikungunya, a artrose. Eu tenho todas as minhas juntas com artrose e eu vivo para cuidar disso. Você viu aí a história da Joyce, que hoje tem que conviver com uma sequela, causada pela chikungunya. E os casos aqui no Espírito Santo têm assustado. Este ano, até agora, quase 1.800 casos já foram registrados. Isso é o dobro se comparado com o mesmo período do ano passado. Além da chikungunya, o número de casos de Zika também aumentou. Até agora foram 978 casos contra 388 no mesmo período do ano passado. O número de casos de dengue sextuplicou. Hoje já são mais de 70 mil. No ano passado, na mesma época, não chegava a 12 mil casos. O motivo desse aumento, além da mudança climática, tem relação direta com o desabastecimento.
a falta do remédio que combate o mosquito. A gente sabe que 80% dos depósitos estão dentro das residências. A parcela da população que precisa ser feita de eliminação dos criadouros, de não deixar os criadouros crescerem, ela não está sendo bem feita, né? E por último, a gente tem o desabastecimento do inseticida que é utilizado no combate do mosquito adulto, né? Foi um desabastecimento nacional. E isso também influencia na manutenção da circulação viral e, consequentemente, no aumento do número de casos. Para tentar mudar essa situação, a Secretaria continua mantendo o papel de capacitar as prefeituras e intensifica a ação contra o mosquito. A gente vem capacitando profissionais de saúde, vem capacitando os agentes de endemia. Esse infectologista alerta para os sintomas da chikungunya. Ressalta que, como a Joyce nos contou no início, lembra dengue, mas apresenta um diferencial. O que diferencia mais é que logo no começo do quadro clínico, ele dá junto com a dor muscular, ele dá alteração articular, especialmente nas articulações de mão, de punho, e que chega a dificultar você segurar as coisas na mão. Aproveita também para orientar a melhor forma de se tratar. O uso de anti-inflamatórios, né? Pode usar corticoide, pode usar até outras drogas chamadas imunossupressoras, dependendo de como evoluir, e fisioterapia, né, que sempre ajuda de alguma forma. Bom, chegou a hora da coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, com Abel Fiorotti, que tem recebido vários convidados, né, brasileiros que estão se dando bem, trabalhando nos Estados Unidos da América. Confira a coluna de hoje. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje, dando prosseguimento à série Brasileiros que Fazem Diferença nos Estados Unidos, estamos aqui na cidade de Coconut Creek, num estabelecimento muito bacana, que é Invictus Barber Shop, do meu amigo Tico, que é o seu proprietário, que é um brasileiro que tem feito a diferença aqui nos Estados Unidos no ramo de estética e beleza masculina. Tico, seja muito bem-vindo e conte-nos um pouco da sua história e de como você conquistou esse belo empreendimento que é a Invictus Barbershop. Olá pessoal, Abel, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha empresa aqui nos Estados Unidos. Há 17 anos, sou barbeiro há 17 anos e sou proprietário da Invictus Barbershop. E nesse mercado tão competitivo, há dois anos atrás, trouxemos esse conceito inovador e moderno, onde a gente oferece muito mais que o tradicional corte e barba. E também já conquistamos o coração do público americano, onde a gente oferece esse espaço completo. O cliente pode chegar, tomar um chopp geladinho, um cafezinho, assistir uma televisão, um futebol, um UFC, temos videogame e sem esquecer também que a gente tem um estúdio de tatuagem. A Invictus é um lugar completo para o homem moderno. E fica aberto o convite a todos aí do Brasil, quando vir visitar os Estados Unidos, sul da Flórida. Vem tomar um cafezinho com a gente, um chopp geladinho e conhecer nosso espaço. Pessoal, e eu posso falar porque eu recomendo, tá? Sou cliente e vale a pena essa visita. Pessoal, essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel. Obrigado ao convidado, Tico, aí, pela participação. E até semana que vem com mais uma coluna, né, nessa série de colunas mostrando aí a realidade de brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Obrigado, Abel. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira aqui em nossa região. A quarta-feira será de sol forte, infelizmente sem chuva. As temperaturas permanecem em alta. Linhares terá mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Colatina, mínima de 17, máxima de 32. São Mateus com mínima de 19, máxima de 33. Já em Vitória, mínima de 20 e a máxima de 31 graus. E a seguir você vai ver uma audiência pública na Câmara de Vereadores, vai discutir a economia e o mercado de trabalho aqui em nossa região. É um instante só. A Câmara Municipal de Linhares realiza na próxima semana a audiência pública com o tema Emprego, Trabalho e Renda aqui em Linhares, a fim de discutir o cenário econômico na região e oportunidades no mercado de trabalho. A reunião será na quinta-feira, dia 12 de setembro, com início a partir das 17h30 no plenário da Câmara Municipal.
Quem propôs esta audiência foi a vereadora Pamela Maia. E em Aracruz caiu o número de homicídios. As autoridades atribuem esse resultado ao trabalho de integração entre as forças de segurança. Logo no primeiro bimestre de 2019, a gente teve um aumento de 550% no número de homicídios na nossa AISP, que pega os municípios de Aracruz, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. Desde então, a gente vem trabalhando arduamente com o objetivo de tentar reduzir esses índices e com a esperança de conseguir até suplantar os números de 2018. Então, a gente que saiu de 550% de homicídios a mais no primeiro bimestre, chegamos agora no dia 28 de agosto com superávit, ou seja, estamos positivos em 3% no número de homicídio. O delegado João Francisco Filho frisou a importância da parceria com a Polícia Militar. Um dos principais motivos dessa queda é a integração, a grande integração que nós temos com a Polícia Militar, além dos demais órgãos envolvidos na segurança pública, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e com a própria Prefeitura, que tem disponibilizado grandes ferramentas como o cerco eletrônico, que tem nos ajudado muito nas operações e nas investigações. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 369 a saca. Arábica 7, R$ 283. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 268 a saca. E a Altemar Félix vem trazendo os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HIE Esportes e Central Bikes e Motos. O assunto é esporte amador e é o Linhares no Campeonato Estadual Master 50, aquela de jogadores 50 anos acima. O Santos Linhares se despediu da competição. Que pena, foi no último final de semana, depois da derrota nos pênaltis para o Jaguaré. Time que o Linhares tinha vencido, o Santos Linhares tinha vencido de 1-0, jogando aqui na cidade. Depois de o Linhares perder oportunidades para matar o jogo, como se diz no linguajar do futebol, o Jaguaré foi quem fez 1-0 e acabou vencendo a partida nos tiros livres diretos da marca do pênalti. Bem, o Santos Linhares se despediu desta competição de cabeça erguida. Chegou às semifinais e ainda venceu o primeiro jogo em casa. Agora aí, mantendo essa base, o melhor desta base, ganhar ainda mais entrosamento e estrutura para vencer a competição. Parabéns ao trabalho do Valcir Nogueira e equipe. O importante é manter veteranos acima de 50 anos em atividade. Afinal, o nosso corpo foi feito para não parar, ficar sempre em movimento. Futebol é assim, o show não pode parar. Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre o crescente número de casos de violência, de violência sexual contra crianças e adolescentes e o trabalho do Ministério Público. É daqui a pouquinho. Tem sido cada vez mais recorrente os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui em Linhares. A Promotoria da Infância e Juventude do município tem recebido diversas, inúmeras denúncias toda semana. Eu conversei nesta tarde com a promotora de justiça, doutora Graziela Bittencourt Gadelha, que falou sobre o trabalho de integração que tem sido realizado para o combate a esses crimes. Infelizmente, diariamente a gente recebe os alertas formais de abuso de crianças e adolescentes. Através do Conselho Tutelar, através do Disque 100, que é o número disponibilizado pelo governo federal, é um número gratuito, 100, através da ouvidoria do Ministério Público e através de outros expedientes, pessoas que vêm à promotoria relatar situações de abuso, ou os órgãos, escolas, representantes de unidade de saúde, de outras entidades, e a gente tem acesso a essas informações.
A gente sabe que isso ocorre no seio familiar e, às vezes, quando isso chega ao conhecimento das autoridades, é porque realmente um fato extremo, às vezes aconteceu, uma criança, adolescente toma uma certa coragem para dizer para alguém da família. Agora, é importante o familiar estar atento a isso, né? Extremamente importante. Por quê? Como são situações que geram muito constrangimento, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, eles têm dificuldade de verbalizar. Primeiro porque, a rigor, a pessoa que abusa é uma pessoa próxima. Isso já tem vários estudos indicando que são, às vezes, pais ou padrastos ou tias, tios, familiares, vizinhos, pessoas próximas da família que têm contato a essas crianças e esses adolescentes. São pessoas vulneráveis, em desenvolvimento, não sabem como lidar com essa situação. Isso é muito pouco discutido dentro de casa, às vezes até dentro da escola é um pouquinho discutido, tem vergonha de falar sobre isso, e essas crianças elas ficam acuadas, não têm, se sentem pressionadas. Muitas vezes o abusador diz para a criança ou para o adolescente: se você falar isso para alguém, eu vou te matar, eu mato sua mãe, todo mundo vai morrer. Então, ameaça diretamente a vítima. Então, a vítima ela se sente impotente, ela não sabe como lidar com isso. E dessa situação de potência, o que a gente verifica? Que são os sinais: a mutilação, a automutilação, crianças com uma sexualidade muito aflorada, com comportamentos sexuais impróprios para a idade, crianças chorosas, depressivas, que tinham um comportamento em casa e na escola e, de repente, apresentam um comportamento mais recluso ou mais rebelde. Então, as crianças reagem dessa forma. Por isso que é importante aos pais, principalmente, aos familiares e à escola também, de muita importância, a estar atento, ter esse olhar atento para essas crianças. Ao menor sinal de que o comportamento da criança foi alterado, conversar com a criança em um local reservado, que não constranja, que ela se sinta segura para poder falar, e aí sim abordar o tema. Pois é, a gente sabe que é até difícil para a criança ou adolescente, né? Eles ainda não têm capacidade cognitiva para resolver uma situação dessas. Agora, por exemplo, a escola, que também é um outro ambiente que a criança frequenta. É importante os tutores, professores, né, monitores estarem atentos e, inclusive, tem uma responsabilidade jurídica nesse sentido? Sim, as escolas têm essa responsabilidade dentro do ECRIAD. A gente tem a tipificação das infrações administrativas e dos crimes previstos no ECRIAD. A não comunicação penaliza os diretores de escola, de unidade de saúde, as pessoas responsáveis por isso tem que ser comunicado. E o que a gente observa é que, às vezes, até um professor ou alguém da escola nota, mas às vezes fica com medo da família, porque às vezes o que a gente acontece? Que às vezes a gente tem crianças que são de famílias mais violentas, com histórico de grandes violações sociais, e às vezes tem esse receio também. A gente tem um problema social muito grande, mas use os meios de comunicações sigilosos, o Disque 100, por exemplo, a ouvidoria do Ministério Público, isso tem que ser trazido. Agora, não comunicar, isso é um absurdo, porque o adulto ele tem uma responsabilidade com a criança. Todos nós, adultos, temos essa responsabilidade, é uma responsabilidade social. Mas quem trata diretamente com as crianças tem uma responsabilidade legal. Então, por exemplo, um vizinho que observou que uma criança da vizinha está apresentando esses comportamentos. Chama o conselho tutelar, primeira coisa. Se não quiser ir lá no conselho tutelar, liga para o telefone do conselho tutelar ou, principalmente, o Disque 100. Por que o Disque 100 é tão importante? Quando uma denúncia é feita no Disque 100, vai lá para um central de atendimentos do governo federal em Brasília, e essa comunicação é feita tanto para o Ministério Público quanto para o conselho tutelar. E quando a gente recebe essa comunicação, a gente tem 15 dias para comunicar à Secretaria de Direitos Humanos das diligências que nós adotamos. Então, isso é muito fiscalizado. E quando a pessoa diz que ela não quer se identificar, ela não vai ser identificada. A gente jamais vai saber quem foi que fez essa denúncia. E a importância disso é tremenda, porque às vezes a gente tem históricos de crianças que foram abusadas durante anos e só lá na frente é que vão descobrir o que aconteceu na fase adulta. O drama dessas crianças e desses adolescentes é terrível.
Doutora Graziela, a gente tem visto um trabalho de articulação da promotoria, junto com a Vara da Infância e Juventude, com a Secretaria de Assistência Social, enfim, com os diversos atores nesse processo. Esse trabalho de integração, eu imagino que é de suma importância para isso, né? Extremamente importante, porque a atuação tem que ser muito rápida. Então, aqui na Promotoria da Infância, a gente teve uma informação de situação de abuso vinda do Conselho Tutelar, a gente imediatamente ajuiza uma ação que se chama medida protetiva, já comunica ao juiz da infância para ele tomar as providências e fazer os encaminhamentos para, no caso de abuso, para o CREAS, que é o órgão dentro da Secretaria de Assistência que trata da situação de violação mais grave, para a Secretaria de Saúde, para a própria escola, para polícia, né, para o DPJ, no caso de Linhares, e para a Delegacia de Soretama, dos fatos ocorridos em Soretama, porque a Promotoria da Infância aqui, ela tem essas duas atribuições, municípios de Linhares e Soretama. Para a gente finalizar, não há que se temer, né? Sabendo de alguma informação ou pelo menos uma suspeita que seja de um abuso, é preciso comunicar às autoridades. É fundamental essa comunicação rápida, porque quanto mais rápido o poder público tiver esse acesso, mais rápido esse dano vai ser reparado. E até para identificar se, às vezes, a gente acha que o problema é um abuso, não, às vezes é um outro problema psicológico da criança, mas de uma situação que ela está se sentindo vulnerável. Então, é preciso a gente estar atento a todos esses sinais. Ao menor sinal, conversar com a criança num local reservado, deixar essa criança ou esse adolescente seguro, saber que ela pode falar, ela tem que sentir confiança com quem ela vai narrar, porque são fatos muito cruéis para a vida dela. Bom, a ligação para o Disque 100 é gratuita e pode ser feita inclusive a partir de telefones celulares. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. É preciso denunciar. Por hoje é só, eu agradeço a você que nos acompanha também pelas redes sociais, facebook.com/RedeSimLinhares. No nosso canal no YouTube você também revê todo o nosso conteúdo. O nosso WhatsApp 996224547 e o telefone da redação 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.